Nós estávamos falando de dois níveis espirituais no serviço individual, no serviço espiritual particular de cada um de nós. Nós falamos que existe aquele serviço espiritual que é simbolizado como dia diurno e aquele serviço espiritual que é considerado como noite. O que isso significa? Que existem dois níveis possíveis no indivíduo, na pessoa, no seu estado de espírito, na sua condição particular do servente a Deus, daquela pessoa que está servindo a Deus. Existem momentos ou situações onde o que predomina na pessoa é Midat Yom, a característica diurna do dia. Isso significa Avodat Hashem Bematzav She'aor Elokim Meir Begilui Benefesh Adam, um serviço a Deus iluminado. Ou seja, que a pessoa se encontra numa situação tal que a luz divina brilha dentro dela e se faz sentir, se faz perceber. A luz divina, a faísca divina da pessoa está evidente de forma revelada na sua alma, se manifestando no seu serviço a Deus, seja através do estudo da Torá, da reza, da prática de mitzvot, assim por diante. Existem situações onde o que predomina na pessoa é Midat Laila, é o aspecto noturno espiritual. O que isso significa? Yavodah Bematzav She'aor Eloki, que a pessoa está servindo a Deus, porém o seu serviço espiritual é feito de forma tal que a luz divina não se manifesta, ela está Behelem Behester, ela está oculta e encoberta, Ve'eino Meir Benefesh, e não está se manifestando de forma revelada na alma da pessoa. A pessoa faz o que precisa ser feito, ela realiza as práticas religiosas ou realiza todos esses assuntos espirituais, executa-os, mas de uma forma obscura, não há revelação divina presente na sua alma, não há uma luz divina iluminando de forma evidente. ומובן שיש הבדל גדול באופן ובצורת העבודה בין שני מצבים הללו, sem dúvida alguma, há uma grande diferença de como a pessoa se encontra, se ele está servindo a Deus em forma de dia, com aspecto dia diurno evidente na sua pessoa, ou se ele está servindo a Deus com aspecto noturno prevalecendo. Nos explica o Alter Rebbe que isso corresponde a dois nomes que foram dados para o nosso terceiro patriarca e o que eles indicam e o que eles representam em relação ao patriarca Yaakov. Nós encontramos algo distinto, por exemplo, de Abraham, o primeiro patriarca, que ele também teve o seu nome mudado por Deus. No início ele se chamava Avram, e depois Deus acrescentou mais uma letra no seu nome, ele passou a ser chamado Avraham. E o Talmud nos diz que é até proibido chamar Avraham pelo nome anterior, depois que o nome foi mudado por Deus. Interessante que em relação ao terceiro patriarca, originalmente chamado de Yaakov, nós encontramos na Torá que Deus também, num determinado momento, mudou o seu nome, passando-se a chamar Israel. Mas interessante que em relação a ele, nós encontramos que a própria Torá, em seguida, mesmo depois dessa mudança, por vezes, chama-o de Yaakov, talvez até na maioria das vezes, mesmo depois do seu nome ter sido alterado para Israel. Então, explicam os nossos livros místicos que aqui Yaakov, o terceiro patriarca, pai das 12 tribos de toda a nação judaica, e aquele único patriarca que teve o mérito e privilégio de todos os seus filhos prosseguirem no caminho judaico, no caminho monoteísta, etc. Por isso ele é considerado o pai da nação judaica. Então se diz que presente nele existem também dois níveis, e esses dois níveis, eles não só que não são excludentes, os dois existem, às vezes até presentes na mesma pessoa. Existe um nível espiritual de Yaakov, existe um nível espiritual de Israel, e todo Yehudi, às vezes ele pode estar no nível
Yaakov, e às vezes ele pode se encontrar no nível Israel, conforme nós vamos entender e explicar o que representa cada um desses níveis em termos místicos. Nos explica o Alter Rebbe que existem duas madrigot, duas categorias no serviço a Deus. Baseado naquilo que nós falamos que existe o serviço a Deus no modo diurno, entre aspas, existe o serviço a Deus no modo noturno. Não é? Então, ele nos fala que isso corresponde aos dois nomes que são dados ao terceiro patriarca, e, na verdade, por extensão, todo o povo de Israel é chamado por esses nomes. Ou o povo Torah Tzivalah Moshe Morashá Kehilat Yaakov, o povo judeu é chamado da congregação de Yaakov, de Jacó, ou Bnei Israel, filhos de Israel, de Israel. Por que o povo de Israel é chamado por esses dois nomes? Porque eles indicam duas categorias distintas de espiritualidade, de elevação espiritual no serviço a Deus. Yaakov e Israel, de acordo com os livros místicos, de acordo com o que é trazido na Kabbalah, eles representam duas categorias distintas de espiritualidade na forma do ser humano servir a Deus. E ele especifica, ele nos fala que essas duas categorias estão indicadas nas próprias letras que compõem esses dois nomes, conforme trazido na Kabbalah do Arizal, o cabalista Rabbi Tzchak Luria, Bechinat Israel Otiot Lirosh, as letras que compõem o nome Israel, numa outra combinação, elas formam as palavras Lirosh, para mim, está a cabeça, a minha cabeça, ou para minha cabeça, enfim, de qualquer forma, nós vemos daqui que o nome Israel, de acordo com essa observação cabalística do Arizal, o nome Israel está associado com o Rosh, com cabeça. Isso indica um nível espiritual, cabeça, topo mais elevado. Isso corresponde ao serviço espiritual mais elevado, no qual brilha e se revela a luz divina, a centelha divina da pessoa, ou seja, o serviço espiritual, por assim chamar, em modo diurno. A pessoa está, o dia iluminado, a sua espiritualidade está brilhando, a sua alma está iluminada. Hilu Bechinat Yaakov, já o nome Yaakov, conforme explicado também na Kabbalah, isso na Kabbalah do Rav Moshe Cordovero, que foi contemporâneo do Arizal em Safed, etc., 500 anos atrás, ele explica que o nome Yaakov, ele é dividido também em Yud, Ekev, Yud, a letra Yud, que é a primeira letra, inclusive, do tetragrama, do nome sagrado de Deus, isso indica a divindade. Ekev, Ekev significa tornozelo. Esse nome foi dado a ele porque eram gêmeos que nasceram, ele com Esaú, e Esaú sai primeiro, mas Yaakov está segurando pelo tornozelo, pelo calcanhar, e por isso deram esse nome a ele. Yaakov, Ekev, não é? Que tem a ver com calcanhar, com tornozelo. Mas, de qualquer forma, isso indica o contrário da cabeça. O que é calcanhar e tornozelo? A parte mais baixa do corpo, a parte que está ligada, que a pessoa está pisando no chão, no plano terrestre. Então, em termos espirituais, isso indica a madregat avodah b'matzav shel helen vehester, o serviço espiritual num plano inferior, num nível inferior, que ocorre sob encobrimento e ocultação da luz divina. Isso corresponde naquilo que nós já mencionamos ao serviço espiritual em modo noturno, entre aspas, né? Quando falta a luz divina da alma não está brilhando de forma evidente na pessoa. Assim como ele nos diz, no próprio corpo humano, nós sabemos onde se encontra a maior sensibilidade da pessoa, sem dúvida alguma, na cabeça. A cabeça comporta a maioria de todos os nossos sentidos, e 4 dos 5 sentidos se encontram apenas na cabeça. Na cabeça está o cérebro, o órgão vital. Já no calcanhar, o calcanhar, ele não tem tanta sensibilidade, não tem até tanta vitalidade, e isso corresponde também no serviço espiritual,
quem está no nível cabeça como Israel, o modo dia iluminado, está num nível muito elevado, onde se sente, se percebe as coisas, a sensibilidade espiritual. Quem se encontra no nível Yaakov, do tornozelo, do calcanhar, não só que está num plano mais baixo, modo noturno, entre aspas, sem revelação divina, sem sua alma estar incandescendo, brilhando, acesa, etc., mas também com falta de sensibilidade para coisas espirituais. Bederach Prat, continua o Alter Rebbe, nos diz que de forma mais específica em Bechinat Torah, o Bechinat Tfilah, isso se divide em dois tipos de serviço divino, serviço espiritual: o serviço espiritual da Torá, do estudo da Torá, e o serviço espiritual da oração, da Tfilah. Ou seja, de forma geral, nós podemos falar que essa diferença que pode estar existindo entre as pessoas, ou até na mesma pessoa em diferentes momentos, que às vezes ela está no formato, no modo dia, e às vezes ela se encontra no modo noite. Quando ela está no modo dia, ela está com sua espiritualidade iluminada, com sua alma brilhando. Quando ela está no modo noturno, sua espiritualidade parece estar apagada, ele está em trevas espirituais, ele está na escuridão. Então isso vai se refletir em todas as formas de serviço a Deus, seja no estudo da Torá, seja na prática das mitzvot, seja na oração e etc. Uma pessoa que está em modo dia, iluminada, tudo isso ela vai fazer de uma forma mais elevada, de uma forma mais aprimorada, com uma luz espiritual, enquanto que aquele que está no estado noite, tudo que for fazer em termos espirituais vai ser mais obscuro. Então, essa diferença vai se refletir em todas as formas de serviço a Deus. Mas de maneira mais específica, nos diz o Alter Rebbe, Shtei Bechinot Madregoteilu, esses dois níveis chamados de Yaakov e de Israel. Yaakov, que está associado ao modo noturno, entre aspas, de servir a Deus quando há escuridão. Israel, que é a cabeça, que está associado ao modo dia, onde há revelação. Na verdade, ele nos diz, de forma mais específica, eles se dividem. Pode-se dizer que estão relacionados, cada um deles, cada um dos quais, com o estudo da Torá e com o serviço espiritual da Tfilah, da oração. Qual está ligado com qual? Limud a Torá o Bechinat Israel. O estudo da Torá está associado com um nome mais elevado, que não é apenas um nome, mas indica a condição espiritual mais elevada daquele que está no nível cabeça, aquilo que está associado a dia, modo diurno, revelação, luz divina presente, manifesta, revelada. Por que Torá, o estudo da Torá, está ligado com um nível mais elevado? Que be'eta esek batorá or Elokim meir begilu yetzel adam. Na hora que a pessoa estuda a Torá, a luz divina ilumina sua alma, está presente de forma revelada na pessoa. Por isso a Torá é considerada o modo diurno. Está ligada com Israel, o nome mais elevado que associa-se à cabeça espiritual. Be'ilu inyaná shel tfilah hu, já o aspecto da tfilah, da oração, está associado ao Bechinat Yaakov, está ligado ao nível mais baixo, ao nome Yaakov, que está ligado ao tornozelo, ao calcanhar, que isso por sua vez representa Midat Laila, o modo, entre aspas, noturno, de servir a Deus quando há escuridão, quando há falta de revelação divina. Ou seja, que a tefilá, a oração, é avodah mitoch matzav shel choshech vehelem behester. Na reza, a pessoa procura se conectar, ela na verdade, mas a pessoa está às vezes tateando no escuro. Na verdade, a pessoa na hora da reza desperta dentro de si uma ânsia e vontade de ligar-se a Deus, mas também isso vem de uma consciência de que ela se encontra numa escuridão espiritual e ela quer sair dessa escuridão espiritual em busca da luz, ela quer iluminar a sua alma. Então, a hora da reza é o momento que a pessoa meorer tzimaon utshukah lelokut, desperta dentro de si uma ânsia, uma vontade, uma atração por divindade, isso que ele busca, esse é o seu objetivo na reza, iluminar a sua alma. Mas quando a pessoa inicia a reza,
na sua situação original, ele se encontra ainda no plano noite, falta de revelação no nível Yaakov.